Laura Kinney, mais conhecida como X-23, é uma personagem da Marvel mutante e está intimamente ligada ao nosso querido Carcaju Wolverine. Ela foi criada pelo escritor Craig Kyle no ano de 2003 exclusivamente para a série animada X-Men Evolution, mas foi somente depois que a personagem foi lançada no mundo dos quadrinhos, mais precisamente na revista Nix número 3, que foi escrita por Joe Quesada e desenhada por Josh Middleton. X-23 foi fruto de um projeto científico que tinha o objetivo de criar um clone do Wolverine. Depois de 22 tentativas fracassadas devido à impossibilidade de se recriar o cromossomo Y, a doutora Sarah Kinney decidiu duplicar o cromossomo X para criar um clone feminino. O experimento foi um sucesso e por isso ela recebeu o codinome X-23, sendo X por causa do cromossomo e 23 por ser a 23ª tentativa, que resultou em sucesso. Ela foi criada para ser uma máquina de combate e uma verdadeira assassina, mas, graças à doutora Kinney, ela preservou traços de humanidade e não ficou totalmente desprovida de sentimentos. Ela possui basicamente os mesmos poderes do Wolverine, sendo rápida regeneração, imunidade a venenos e drogas, resistência a doenças, agilidade e reflexos elevados, sentidos aguçados, garras retráteis de adamantio, além de ser perita em artes marciais e técnicas de assassinato. Depois de muitas idas e vindas e de uma vida bastante conturbada nos quadrinhos, ela finalmente se juntou à equipe dos X-Men. Uma de suas mais recentes aparições foi no filme Logan, que foi lançado no ano de 2017, onde ela foi interpretada pela atriz mirim Daphne King, que recebeu muitos elogios pela sua atuação. Muito bem, galera! Depois dessa introdução aí para vocês conhecerem um pouquinho da história da X-23, vou mostrar aqui esta boneca que vai ser a base para a transformação e a customização que eu vou fazer. Como vocês podem perceber, é uma boneca da Mulher Maravilha. Comprei no camelô, ela é bem bizarrinha. Vocês podem ver, ela não tem nem quadril aqui direito, né? Uma coisa muito estranha aqui. Ela tem uma série de encaixes aqui. Na verdade, ela não tem muita articulação, né? As pernas dela não são articuladas, os braços também não. O máximo que faz é isso aqui. Ela parece meio atarracada, né? Talvez tenha que aumentar um pouco o pescoço aqui, enfim, não sei. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Ó, ela desencaixa aqui. Acho que o cabelo também dá para tirar. Ah, dá. Bom, isso vai facilitar um pouco aqui para dar uma refinada no rosto dela, tirar esse negócio aqui da testa. Bom, enfim, né? Então, sem muitas delongas, vamos começar a trabalhar nesta coisa bizarra aqui, né? Até daqui a pouco. Depois de desmontar completamente essa Mulher Maravilha, eu começo a fazer os desgastes aí para retirar esses excessos que ela possui da armadura. Aí eu estou utilizando o estilete com muito cuidado para não fazer cortes muito profundos e estragar a peça. Então estou tirando todas essas rebarbinhas aí dos braços, das pernas e da tiara que tem na cabeça também. E depois que eu terminar isso, eu vou fazer o lixamento, né? E eu decidi também diminuir um pouco a largura dos ombros, porque eu achei que ela estava muito ombruda, né? Não sei se essa palavra existe, mas os ombros estavam um pouco largos. E depois que eu finalizei toda essa parte aí de desgaste, eu já comecei a fazer o reposicionamento dos membros, né? Das pernas e dos braços. Uma das pernas eu decidi deixar ela dobrada, então eu tive que cortar e colar novamente, porque ela não tinha articulação. E finalizando aí, recolocando os braços na nova posição. Eu começo a fazer a remodelagem do corpo dela pelo bumbumzinho, que ela é totalmente sem bunda, né? Então tive que dar um bom enchimento aí. E eu fiz usando massa epóxi, comecei com um pouquinho, né, para não ficar muito exagerado. Depois eu fui ajeitando com muita calma, muito cuidado, e fiz o mesmo processo aí na frente também para dar um pouco mais de enchimento nos seios dela, né? Não vou falar peito porque fica muito vulgar. E depois eu fui fazendo os ajustes aí com uma esteca, um pouquinho de vinagre, né, para alisar, e já ir deixando ali no formato que eu preciso, né, que pelo menos estava me baseando em algumas referências que eu estava pegando de fotos e de um pouco de anatomia, né? E nas pernas eu também fiz a cobertura aí com massa epóxi, né, para dar um pouquinho mais de volume, e decidi fazer a substituição dos pés dela porque ela não usa salto, né? Ela usa uma bota em geral, pelo menos as referências que eu peguei ela sempre estava com bota. Então eu peguei a bota de um outro boneco
coloquei no lugar aí, depois coloquei alguns detalhes a mais aí para dar o acabamento e deixar ela um pouco mais longa, né? E aí depois eu, utilizando o Massa Epoxy também, fiz o topzinho que ela usa, né? Que ela não tem uniforme propriamente dito, né? Essa versão que eu peguei, ela usa um top, então fiz esse top aí utilizando epóxi, uma coisa mais simples mesmo. E depois eu fiz também um acabamento aí da calça dela, né? Porque estava tudo liso aí, então precisava fazer alguns detalhes para dar aquela impressão de que ela estava utilizando uma calça mais coladinha ao corpo aí. E depois eu, utilizando um pouco mais de epóxi depois por cima dessa parte que já estava seca, eu fiz alguns detalhes aí só para dar um pouco mais de frescura na calça dela. Nada demais, mas também tive cuidado de fazer o alisamento, tudo bonitinho, e depois eu lixei tudo isso aí para deixar mais uniforme, né? E nos braços dela, ela utiliza como se fosse uma espécie de luva que vai até a parte de cima dos braços. Aí eu resolvi fazer com biscuit, estiquei ele bem fininho, e depois eu finalizei aí com esse detalhe que ela tem como se fosse um vão aí, um formato oval, que esse detalhe aí que fica nessa peça aí. Eu começo o processo de pintura pela pele dela. Eu diluí a tinta bastante e passei acho que 3 ou 4 camadas com um pincel bem leve, né, para ficar um resultado bem bacana, bem homogêneo, né? O rosto dela eu utilizei um pincel bem fininho, é um pincel que ele despelou por acaso e ficou praticamente com uma cerda só. Então, para esses micro detalhes aí, para fazer os olhos, pintar sobrancelhas e boca, ele serve muito bem, tá? A pintura das botas eu fiz com preto fosco, que eu queria deixar ela um pouco mais destacada, e a roupa dela eu pintei com preto brilhante, né? Então, para dar esse contraste entre a bota e a roupa dela, para não ficar tudo igual, né? E aí eu passei 2 camadas, tanto na bota quanto no corpo dela, né, com muito cuidado aí para poder não pegar a pele dela, que já estava pintada. E o cabelo dela, eu usei o mesmo cabelo da Mulher Maravilha, só que eu fiz algumas pequenas alterações, tirei alguns excessos que tinha na frente, para fazer um cabelo um pouquinho mais liso, e aí eu comecei a modelar com massa epóxi. Isso aí deu bastante trabalho, né, foi um trabalho bem delicado, mas que valeu a pena. No final das contas ficou um resultado bem bacana, né? Sempre com peças bem pequenas aí, delicadas, para poder fazer esses detalhes aí do volume, né, dos fios, e no fim das contas o resultado acabou compensando, né, todo esse trabalho que eu tive. E finalizei aí o processo de pintura com o preto, e depois eu fiz o sombreamento com o marrom. Para fazer a cabeça da sentinela, eu cortei uma base de isopor aí como referência, para servir como base mesmo, e já comecei a colocar o biscuit por cima, que foi basicamente o que eu usei, né? E aí depois já comecei a fazer a modelagem, né, do rosto, já sempre seguindo as referências aqui para não perder muito o sentido, né, para não ficar muito diferente. Mas fiz a minha versão, né? Aí os olhos eu utilizei um pedacinho de plástico PVC, né, aquele de cartão de crédito. Fiz as argolinhas do centro aí com arame, né, utilizando esse mesmo alicate aí, que já é apropriado para fazer esse tipo de coisa. Cortei aí o formato da boca dele, tirei o excesso, deixei essa profundidade, e depois vou preencher com alguns pedaços de arame aí para fazer aquela boca meio metálica que ele tem, né? E depois já continuei aí para finalizar o capacete dele, né? Essa base que ele tem em volta da cabeça, fazendo o capacete aí, que era a princípio esse negócio aí com biscuit, né, essa faixa, mas aí depois eu substituí por EVA, né, que eu achei que ficou melhor. Aí comecei já a fazer a pintura do rosto dele, utilizando uma mistura de pele com um rosa mais claro, e para fazer esse roxo aí metalizado eu misturei o roxo mesmo com a tinta prata, né, para ficar esse tom metalizado. As garras eu cortei tiras bem fininhas de plástico PVC, cartão de crédito, e pintei de prata. E depois finalizei aí o sombreamento da cabeça dele com a técnica do nugget, e tirando o excesso aí com um paninho.
Para fazer a base, eu peguei uma base de MDF redonda, colei a cortiça em cima, uma cortiça um pouquinho mais grossa, e depois eu comecei a desgastar ela porque eu quero fazer aquele efeito de asfalto rachado, destruído, né? Aquela coisa bem destruição mesmo, né? Essa técnica eu peguei no canal do Nerdzilla, né? Que recomendo super. Aí depois eu pintei de preto e vim com a tinta cinza um pouco mais escura por cima. Eu acabei não gravando, mas depois disso eu fiz um wash aí com a tinta não, o nugget, né? Um pouco mais diluído. Depois fiz iluminação com branco. Muito bem, galera, tá aí mais um trabalho concluído, minha X23, finalmente, depois de muitos dias aí ausente, trouxe aí o resultado final. Ela particularmente não deu tanto trabalho assim, apesar de ter que ter feito bastante modelagem nela, porque, como vocês puderam ver, né, era uma boneca da Mulher Maravilha muito estranhona, não tinha bunda, não tinha curva, não tinha nada, né? Então tive que refazer tudo aqui. Peguei muitas referências aqui de anatomia, para fazer uma bundinha ficasse bonitinha, né? Tá bem desenhado até, né? Fiz aqui a versão mais adulta dela, né? E inventei de fazer essa cabeça da sentinela para compor aqui a cena. Isso aqui me deu mais trabalho do que a própria customização da X23. Mas eu gostei, pô, ficou legal, né? Peguei umas referências lá, mas não tem um modelo exatamente correto. Então eu fiz a minha própria versão baseado em algumas referências que eu peguei e que remeta ao personagem, né? Acabei colocando aqui algumas coisas a mais depois, né? Esses fios aqui é fio velho de iPhone, eu sempre guardo as coisas porque, em algum momento eu penso que eu vou precisar de algo que parece inútil e em alguma hora essa coisa inútil acaba se tornando bastante útil, né? Deixei ela bem suja, tá? Eu fiz algumas pinceladas aqui bem de leve de marrom, não sei se dá pra vocês perceberem, ó. Vou tentar trazer aqui mais perto, mas ela tá bem sujinha. Porque, né, tá numa batalha com a sentinela, não ia sair totalmente ilesa, né? Machucada não fazia muito sentido fazer ela com arranhões, nem sangue, nem nada, porque ela tem fator de cura, né? Então, eu deixei ela suja só, né? Aí, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora para ajudar a gente a continuar crescendo e trazendo cada vez mais material novo aqui para vocês, né? Cada vez mais conteúdo, beleza? E semana que vem nós vamos ter a nossa querida Diane, né? Então espero conseguir finalizar esse grande desafio, se é que vocês me entendem. Ó, vou dar uma palhinha para vocês aqui, né? Olha só, vai ser um grande desafio, né? Então, né? Vamos ver o que vai sair disso aí, né, gente? Então, grande abraço a todos. Obrigado por terem assistido o vídeo e até a próxima semana. Valeu? Até mais, gente!